noite, bem-vindos ao Por Onde Vamos. Hoje vamos olhar para a indústria nacional, para a que procura resistir à crise, nesta altura em que começam a aparecer os primeiros sinais de que a política económica de facto entendeu que é preciso dar um incremento, um fomento à indústria nacional, esquecida durante décadas. Apesar disso, apesar de ter sido deixada ao abandono, ela garante ainda 25% de toda a riqueza que é produzida no nosso país e garante também um quarto dos postos de trabalho que existem em Portugal. Vamos falar com empresários de alguns setores, perceber como é que a indústria tem sobrevivido, quais são, em cenários de crise, as novas saídas e tentar perceber como é que se pode medir e mudar o tecido empresarial português. São nossos anfitriões esta noite a fábrica da Unicer, em Lessa do Bailio, e está comigo o presidente da Unicer, António Pires de Lima. Olá, António, muito boa noite. Esta fábrica, esta unidade onde estamos, está neste momento a ser alterada com um investimento de mais de 100 milhões de euros e deixe-me lembrar essa particularidade, um investimento decidido com esta dimensão, pouco tempo depois de Portugal ter entrado em dificuldades sérias. É verdade, há essa coincidência. Nós já estávamos a estudar há 1 ou 2 anos a possibilidade de fazermos este investimento muito forte em Portugal para modernizar a nossa capacidade industrial aqui no centro, no coração da Unicer, em Lessa do Bailio. E não fomos totalmente surpreendidos, mas verificou-se que de facto Portugal pediu assistência financeira em maio e mesmo assim houve o arrojo, a ousadia, a coragem dos acionistas da Unicer, que são maioritariamente portugueses, a Solverde, da família Violas, a Arsop, da família Pinho e o BPI, portanto uma forte genética aqui do Norte. Houve a coragem de avançar para este investimento, que é um investimento que assegura a competitividade da empresa, porque ficamos com um centro industrial aqui em Portugal, em Lessa do Bailio, que é provavelmente a melhor fábrica de cerveja de toda a Europa, do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de competitividade de custos, com uma dimensão ótima para assegurar o desenvolvimento das nossas exportações e, portanto, foi um investimento decidido num momento onde a maioria das grandes empresas, nomeadamente as multinacionais, estavam a fugir de qualquer investimento em Portugal. António, diga uma coisa, estes sinais de que o Governo vai dando de olhar um pouco para a indústria, vamos ver o que é que acontece ao IRC, mas já considera que estamos a dar início ao fim do contraciclo ou ainda não é uma altura para Portugal ser um lugar apetecível para investimentos? Bom, este processo de austeridade que estamos a viver tem tido consequências muito negativas para a indústria que vive fundamentalmente no mercado português. O consumo de cerveja caiu cerca de 20% nos últimos 3 anos em Portugal, nomeadamente daquilo que é o consumo fora de casa, o setor horeca, aquele que é consumo em hotéis, restaurantes, cafés, foi muito afetado por este ciclo de austeridade que estamos a viver. Eu creio que é fundamental, mais do que os sinais, eu gosto de julgar as ações. Eu creio que é fundamental entrarmos num ciclo novo que dê maior importância, peso à economia. As empresas portuguesas, a Unicer, tem contornado muito bem a crise porque há 10 anos iniciou um trajeto de crescimento fora de Portugal que faz com que hoje 50% da sua atividade seja desenvolvida fora de Portugal. Esta fábrica, 50% do que produz, vai para fora de Portugal através do Porto de Leixões, que está aqui mesmo ao nosso lado. Mas a generalidade das empresas portuguesas não tem este escape fácil através das exportações. E estes sinais que estão a ser dados, a começar a ser dados, no sentido de simplificar os processos de investimento em Portugal, de melhorar a atratividade fiscal em Portugal, são sinais muito importantes. Mas eu diria que tão importante quanto isso é que as políticas económicas do Governo estabilizem o consumo, a procura em Portugal, porque a maioria das empresas portuguesas vive do consumo doméstico e não é possível ter boas empresas em Portugal só vivendo da exportação. Tem sido, se não fosse a exportação, e eu creio que é sobretudo para o mercado africano e um pouco europeu também, na Europa Ocidental, se não fosse isso, a Unicer provavelmente nunca teria dado o passo deste investimento. Seria muito mais complicado. A empresa tem, apesar da crise, apesar da quebra do consumo aqui em Portugal, nós mantemos uma posição de liderança em Portugal, mas de facto aquilo que tem sido a principal alavanca para contornar esta crise, eu diria que são 2 fatores. Um é o facto de estarmos a crescer fora de Portugal e outro é termos transformado a empresa numa empresa muito competitiva do ponto de vista de custos.
Esta aposta aqui, 100 milhões de euros neste centro, visa também fazer da Unicer uma empresa imbatível do ponto de vista de custos, dado que nós estamos fundamentalmente a concorrer com grandes empresas multinacionais. Os nossos concorrentes é uma empresa holandesa, que tem a sua empresa no Sul, e depois uma empresa espanhola. E, portanto, eu diria que esta atividade da exportação tem sido fundamental para fazer da Unicer uma empresa rentável, e só uma empresa rentável, com altos níveis de rentabilidade, tem a possibilidade de investir. António, se pudesse apontar um problema e uma solução, por ordem de importância, de grandeza, em termos de afetar o funcionamento da indústria portuguesa ou de impedir o funcionamento da indústria portuguesa, qual era o problema que apontava e a solução? Já falámos um bocadinho disso, Ana. Eu creio que tem a ver com a competitividade fiscal, isto é, quem gera riqueza, quem cria riqueza, e só uma pequena parte das empresas em Portugal têm lucros e pagam IRC, era importante que pagasse muito menos impostos. Portugal tem o IRC, o quarto IRC mais alto de toda a Europa. Portanto, esse é um problema. Eu estou na expectativa de ver que notícias é que o Governo nos traz, e era bom que fossem notícias em concílio, em consenso com o Partido Socialista, pelo menos, para dar um sinal de estabilidade fiscal e de agressividade fiscal a médio e longo prazo. O outro tema tem a ver com a procura. Isto é preciso estabilizar a economia. Não é possível resolver os problemas de Portugal com uma economia a cair 2 ou 3% ao ano. Não é possível sequer consolidar as nossas contas com esta recessão. E portanto, eu creio que era muito importante que no orçamento que aí vem, para 2014, nós tivéssemos propostas políticas que permitissem estabilizar o consumo, a procura em Portugal. 90% das empresas portuguesas vivem do consumo em Portugal. E aquilo que nós estamos a sentir com estas políticas de austeridade é uma quebra recessiva daquilo que era mais básico. Isso também se nota no setor dos mídia, no setor de investimentos, nota-se muito também no setor de produtos de consumo. Portanto, eu creio que esse é um sinal que é muito importante que se dê, estabilizar a procura e o consumo em Portugal. A Unicer dá emprego a quantas pessoas, diretamente? Na área das bebidas, 1.350, e depois na nossa atividade do turismo, a mais 150, diretamente. Mas o efeito multiplicador desta indústria é enorme. Nós calculamos que o efeito multiplicador seja superior a 20 vezes, porque estamos completamente integrados, tanto a jusante como a montante. Nós compramos o vidro, compramos o malte todo em Portugal, o malte faz a partir de cevada, e depois temos cerca de 60 mil clientes em Portugal através dos nossos cafés, restaurantes, snack bars. Portanto, é uma indústria que emprega no total cerca de 100 mil pessoas. Já agora, em relação à matéria-prima, a produção nacional de cevada garante o vosso negócio ou não? Não. Nós compramos toda a cevada que podemos em Portugal, mas só cerca de 25% das nossas necessidades são, neste momento, adquiridas em Portugal. Uma boa parte da cevada vem de Espanha. Estamos a procurar incentivar a produção de cevada em Portugal, mas os agricultores são, obviamente, livres de fazer as escolhas que muito bem entendem para os seus terrenos. Mas produz-se muito boa cevada em Portugal, nomeadamente no Ribatejo e no Alentejo. Todas as garrafas de vidro que utilizamos na nossa produção são compradas em Portugal, nomeadamente na Barbosa e Almeida, na São Gombã, que tem boas fábricas em Portugal. Portanto, é uma indústria muito integrada em Portugal, e depois 50% da nossa produção de cerveja é exportada para fora de Portugal. Portanto, o saldo comercial da nossa atividade é 200 milhões de euros positivo em termos de balança comercial. António Pires Lima, muito obrigada. Obrigado. E obrigada por nos ter recebido aqui. Eu é que agradeço imenso o facto da SIC ter escolhido a Unicer para ser anfitriã deste programa, que é um programa que eu acho que pode fazer muito bem para empurrar a indústria e a economia portuguesa para a frente. Esperemos que sim, pelo menos queremos que fique feito o diagnóstico e que consigamos apontar caminhos. Ao longo da próxima hora e meia vamos olhar para outros setores da indústria nacional, vamos falar com farmacêuticas, de construção civil, na área agroalimentar, ainda na produção de aves e na transformação de fruta em polpa, mas vamos agora até ao Cartaxo olhar para um outro exemplo. É mais conhecido o Cartaxo pelo vinho, propriamente, do que da indústria. Esta empresa de que vos vamos falar agora é especialista na produção de molas, e elas, de facto, fazem falta para
suavizar as oscilações das nossas vidas. Elas são usadas, estas em concreto, na produção de molas para caminhões. É o que a Fleximol faz já desde o início dos anos 90 e as molas têm de ser tão fortes como flexíveis. Isto é verdade para este negócio, é verdade para os gestores e para a economia nacional. Esta fábrica produz molas. Fica no Cartaz, cidade ribatejana mais conhecida pelo vinho do que pela indústria. Na estrada, na economia, nas nossas vidas, para reduzir o impacto das oscilações, são precisas molas. E estas são usadas na suspensão dos caminhões. É isso que a Fleximol faz desde o início dos anos 90. As molas têm de ser fortes, mas ao mesmo tempo flexíveis, assim como os operários e os gestores nos tempos que correm. Uma mola convencional como esta pesa 120 kg e é usada em caminhões que atravessam picadas em África ou Ásia. Na Europa, as molas são mais leves, pesam 80 kg, porque as estradas europeias, em média, são melhores. Mas antes de haver suspensões aplicadas nos caminhões, há um processo. Aliás, há sempre um início de tudo. As lâminas de aço são fundidas, entram nesta máquina e são cortadas. Depois, para serem devidamente moldadas, entram neste forno a temperaturas de quase 1000 graus. Não é um trabalho fácil, que o diga Houston Metzger, um operário brasileiro que trabalha nesta empresa há 13 anos na área da laminagem. E nesta temporada em Portugal já produziu mais peças do que neste ano de recessão. Já trabalhamos num ritmo bem mais acelerado, a produção aqui antigamente era bem maior, isso caiu bastante nessa crise que hoje em dia é transparente aí no país. O que é que você acha que isto vai dar? Tenho esperança, estou na luta, aí não desisto. A esperança que isso dê a volta, não está fácil. O país, os governos não tem colaborado muito com os impostos, essas coisas. A Fleximol exporta mais de 70% do seu produto para a Espanha e a Alemanha. Os restantes cerca de 30% são vendidos para as fábricas de veículos pesados da Mitsubishi e da Toyota em Portugal. Desde 2009 tem havido redução de pessoal e de horas de trabalho, mas a empresa tenta sobreviver e, claro, obter alguma margem de lucro. Neste tipo de indústria, tal como noutras, além da questão fiscal e do custo da energia, aquilo que mais pesa é o custo da matéria-prima e também o custo de transporte do produto acabado. Este é um exemplo do que é a indústria, um setor que pesa cerca de 1/4 da riqueza produzida no país no ano inteiro e emprega 1 em cada 4 dos trabalhadores no ativo. Mas vamos ao outro lado da moeda. Este é outro caso, na mesma região, de uma fábrica que faliu há largos anos. A diferença entre uma fábrica viva e uma metalúrgica morta é esta. Dossiês no chão, com dados que já não interessam, luvas que já tiveram mãos de trabalho, a máscara que protegeu a soldar, o mapa de férias por preencher, instalações gigantes sem operários, tudo ao abandono. Ao olhar para estas imagens, percebe-se melhor o que é o cenário da devastação. E isso pode acontecer também na indústria, por asfixia fiscal e por custos de contexto incomportáveis e há muito falados. Ainda mais se a procura interna contrai e exportar não é suficiente. Os custos com eletricidade e gás e os impostos vão sendo incomportáveis para a maioria das pequenas e médias empresas que constituem o grosso do tecido produtivo lusitano. Há forte endividamento, por isso é preciso desalavancar, ou seja, não estar tão dependente dos empréstimos da banca. Só que para isso é preciso reforçar os capitais próprios e para isso é preciso ter dinheiro a entrar na carteira, produzir e vender mais. É o que se chama de pescadinha de rabo na boca. Para ajudar, o peso da economia paralela ou informal está a aumentar com a crise e o patronato continua a queixar-se dos atrasos nos licenciamentos e dos custos laborais, mas os economistas e consultores já concluíram que, neste momento, o custo do trabalho não é o que mais pesa na folha da despesa de uma empresa industrial. Em 2008 havia cerca de 250 mil micro, pequenas e médias empresas em Portugal. A grande maioria, cerca de 2/3, estava situada nas regiões de Lisboa e do Porto. Neste momento não há números ao certo, mas há muitos estudos como estes e há também, com certeza, muitos diagnósticos de economistas, de professores universitários. A realidade, cada vez mais, para muitos empresários, muitos empreendedores que têm pago impostos e que têm puxado pela economia, é esta.
São convidados desta emissão especial Por Onde Vamos, o engenheiro António Mota, que é presidente da administração da Mota em Gil, Dr. Luís Portela, presidente da administração da Bial, e João Miranda, que é presidente executivo da Frulact. Muito boa noite aos três e obrigada por terem aceitado este convite. E lançava-vos um desafio. Nós vamos ter tempo ao longo desta hora e meia para fazer diagnósticos, para procurar soluções, mas gostava que me dissessem se pudessem resolver um problema que de facto deixasse à economia portuguesa e à indústria capacidade de desenvolvimento, apontava para que problema? Começo por si, António Mota. Vamos lá ver, eu acho que este país neste momento tem uma falta de confiança nele próprio que é preciso ultrapassar rapidamente. Os portugueses já demonstraram muitas vezes que são capazes, nas situações mais difíceis, de ultrapassar isso, e há muitos exemplos de empresas, de cientistas, de grandes empresários que o conseguiram fazer. Eu acho que este é um momento de reganhar confiança em Portugal. Obviamente que isso passa por uma aposta na internacionalização, mas passa essencialmente pelo consumo em Portugal. Pelo parar o desemprego, para controlar o desemprego, por investir em Portugal, por promover o investimento estrangeiro aqui em Portugal, mas também promover o investimento das empresas portuguesas aqui em Portugal. Por acabar com esta guerra entre empresas grandes e empresas pequenas. Infelizmente somos todos pequenos lá fora. Não há nenhuma empresa, salvo 2 ou 3, que se possa dizer que é uma grande empresa a nível mundial. Somos todos, eu costumo dizer que a Mota em Gil é uma grande empresa em Portugal, uma média empresa europeia e uma pequena empresa a nível mundial. E por isso, essa guerra entre pequenas e médias empresas, onde é que está a solução? Está nas boas empresas, sejam elas grandes, pequenas ou médias. E ajudarmos todos, uns aos outros, na internacionalização. Levar connosco... De facto, é importante que trabalhem em rede também. Já falaremos sobre isso tudo. Luís Portela, a sua solução assim, imediata, a mais importante, do seu ponto de vista? Eu era capaz de procurar focar a atenção das pessoas numa estratégia desenvolvimentista para o país, na construção de um plano de desenvolvimento a 10 anos de distância, para onde é que nós queremos ir, o que é preciso fazer para isso, e fazer disso uma grande prioridade. É dizer, envolver o Governo, mas também envolver a oposição, o Governo procurar envolver a oposição, os parceiros sociais, o Sr. Presidente da República, fazer uma grande prioridade, fazer desse plano de desenvolvimento uma grande prioridade para o país. Onde queremos estar a 10 anos, colocar metas intermédias, fazê-las cumprir, para mim, e vai ao encontro do que dizia o engenheiro António Mota, para mim era absolutamente essencial. Não quer dizer que não tenha sido importante nós passarmos por sacrifícios que temos passado, foi absolutamente importante, mas neste momento acho que é preciso dar uma nova ambição a Portugal, é preciso criar uma nova estratégia e um plano desenvolvimentista para o país a 10 anos de distância. Se conseguíssemos cumprir, há muito poucas coisas que prevemos e que somos capazes de cumprir, não é? Já cá voltaremos. João Miranda, e a sua solução seria? Eu julgo que já tocaram aqui em dois temas que são fundamentais. Um é aquela estabilidade que eu acho que é necessária e que é fundamental que os políticos entendam que, independentemente daquilo que é a normal alternância política, que haja um alinhamento de estratégia a longo prazo. Não faz sentido mudar de governo e quase que de forma automática quem entra sente-se obrigado a alterar tudo o que está feito para trás. Isto, na verdade, nós temos que entrar num alinhamento completamente diferente. Na verdade, também a vertente social é algo que nós temos que olhar, porque a vertente social hoje no país, tal e qual como está, é penoso e todos nós vivemos muito perto de nós situações dramáticas. Eu acho que se nós queremos desenvolver, e se me pede uma solução, não há soluções milagrosas, acho que é fundamental que, a partir do momento que nós não temos hoje um consumo interno que esteja, digamos, a crescer, que esteja em desenvolvimento, eu acredito que esta aposta na internacionalização fortalece, no final de contas, as empresas em termos nacionais e é capaz, dessa forma, gerar mais emprego. Criar aqui alguma dinâmica de criação de emprego e de equilíbrio, até que, no final de contas, haja também um suporte social mais transversal que
permita também aumentar aqui assim os níveis de consumo em termos nacionais, que é fundamental, consumo doméstico. Muito bem, vamos agora espreitar como é que o outro setor da indústria nacional está a tentar resistir à crise. Estou a falar precisamente do setor da metalomecânica de precisão. A Fresite é, nesta área, uma das maiores empresas portuguesas. Ela está presente em mais de 50 países. E está lá o Pedro Cruz. Olá, Pedro. Muito boa noite. Esta indústria da região norte produz sistemas de aperto e de corte, que são, no fundo, palavras de que temos ouvido falar tanto, mas noutro âmbito. Nem mais. Aperto e corte. E eu fiquei hoje a saber, porque nós não sabemos tudo, que a precisão vai à milésima parte do milímetro, se é que algum de nós consegue imaginar o que isso quer dizer. Eu não consigo, eventualmente os telespectadores também não, mas José Manuel Fernandes, boa noite, obrigado por nos receber. A milésima parte do milímetro é muito, muito, muito preciso. É verdade, essa unidade em linguagem industrial chama-se o micron, e é dentro desse campo que nós trabalhamos aqui nesta área de negócios, onde produzimos ferramentas de alta tecnologia para a indústria automóvel, a indústria aeroespacial, e desenvolvimento de soluções muito particulares para a maquinagem de peças da metalomecânica de alta precisão, onde aqui executamos encomendas e executamos negociação de engenharia para qualquer parte do mundo, e que nos apraz levar o nome Portugal naquilo que fazemos e que estamos numa paridade com os melhores. Era isso que eu ia perguntar. Os senhores concorrem com os alemães e com os japoneses, por exemplo. Os japoneses, com mas americanos. Os alemães conseguem... ou seja, os alemães também dependem um bocadinho da nossa tecnologia, ou não? Não, neste caso. Nós cooperamos, e no mercado alemão, assim como no mercado internacionais, nós somos concorrentes dos alemães. Agora, o que é permitido, e é o grande desafio hoje das empresas no espaço da União Europeia, é terem criatividade e terem, portanto, inovação, e por vezes deparamos com a inovação em que nós estamos em primeiro lugar com essa atitude e com alguns resultados. Mas como é que isso chega... é um jogo da competição internacional. Como é que se chega a 55 países? Como é que se tem parcerias em 13 países? Qual é, num minuto, qual é a receita, digamos? Pronto, nós temos, o Grupo Fresite foi formado há 35 anos, e a nossa visão foi sempre de estabelecermos uma paridade de luta concorrencial com os melhores em todos os mercados. E começamos a exportar logo, imediatamente, no ano seguinte. A partir daí temos estado a acumular conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento faz-se até com reveses, com projetos que falharam. Já tivemos em Moçambique e recuamos. Hoje estamos em países e, ao mesmo tempo, associamos a produtos e desenvolvimento de tecnologias avançadas, em que depois fomos nos alojar em mercados, procurando nichos de mercados ajustados a essas tecnologias, conseguimos dominar. De maneira que hoje. Ou seja, deixe-me fazer uma pergunta de maneira simples. Vocês fazem aqui coisas que mais ninguém consegue fazer, é isso? Ou seja, para mercados muito específicos e que quem produz em larga escala não está interessado, é isso? Não aí. Muitas vezes o que não há respostas é dos mercados para o tipo de soluções que nós, com a nossa alta especialização, conseguimos já desenvolver e, portanto, atacamos esses mercados. Mas é tudo um princípio. Nós trabalhamos numa ótica de customização, ou seja, desenvolvemos soluções para o cliente e para mercados, em nichos de mercado, que criamos valor ao cliente. Ou seja, a nossa competição e o nosso objetivo é, no espaço, de gerar redução dos custos ao nosso cliente, à saída dos seus produtos, da sua empresa, transformando esse cliente, portanto, num parceiro. E, portanto, esse cliente, nessa área de nicho, nós podemos também ser um parceiro ativo da redução dos custos e da própria competitividade do mercado. E era isto que eu lhe queria perguntar agora, e que tem mais a ver menos com a Fresite e mais com o contexto. Uma das questões que estamos a colocar hoje, que é por onde vamos, qual é para si o principal problema que afeta a indústria portuguesa? A indústria portuguesa nós temos um potencial extraordinário. Temos um potencial que temos estado a desperdiçar todos os dias. Porquê? Porquê? Porque temos tido pessoas a gerir o país que não estão sensíveis nem conhecem a palavra indústria.
inclusivamente nas últimas décadas, permitiram que o país destruísse a sua indústria e, portanto, desindustrializasse. E hoje agora fala-se outra vez no inverso, que é reindustrialização. Ai Jesus, porque deram conta, precisamos de industrializar o país, precisamos de empresas de base industrial. Então, o primeiro problema são os governos? Não são os governos. Poderemos dizer que é uma cultura política que tem que estar embebida os governos nos seus programas, que é apontar soluções, orientações com os seus parceiros. E os parceiros aqui são as empresas, são a economia real, em que apontamos continuidade, em continuidade, não é em descontinuidade. Ou seja, com a mudança de governo, automaticamente fragmentamos o que estava a ser feito e começamos algo novo, alguém que vem com uma teoria nova. Há questões aqui que são fundamentais, sobretudo as grandes linhas de orientação para um país são fundamentais ter estabilidade e, ao mesmo tempo, ter a mobilização de um povo. Isso não é uma questão cultural? Isso é muito importante. É cultural, mas o Governo está lá para isso. E como é que foi se resolve? eleito para isso. Como é que se resolve? Resolve-se com o conhecimento de pessoas que vão para o Governo, que tenham conhecimento, tenham capacidade e tenham atitude. Nós hoje temos de transformar as nossas universidades em centros de ciência, dar-lhes meios para eles se desenvolver. Temos de ter capacidade de transferir a ciência para as tecnologias, para as instituições tecnológicas, dar condições para as instituições tecnológicas as desenvolverem e, por sua vez, estas passarem as tecnologias para a economia real. E, por sua vez, os empresários também têm que ter obrigação, neste contexto, assumindo a sua responsabilidade também de agentes, catalisadores de conhecimento e desenvolvimento, utilizar essas tecnologias e também serem um braço armado da sua própria competitividade. E, portanto, é possível. É possível. É possível sair do buraco. Nós não somos nada, o Grupo Fresito não é nenhuma anormalidade. Somos pessoas normais, pensamos o mais possível ajustado às oportunidades que o mundo nos reserva e fizemos sempre um trabalho numa perspectiva de internacionalização. O norte do nosso país tem uma vocação, com as suas universidades, tem uma vocação ajustada a certo tipo de industrialização. Há que tirar partido disso. E há outras universidades também no país que estão neste momento a assumir em cluster especializações. Agora, tem de haver um sonho, tem de haver um projeto, tem de haver um país mobilizado para alguma coisa e não ser só para a fatalidade, para a desgraça em que nós temos uma parede negra na nossa frente e não sabemos lutar. Por padrões novos devemos lutar, não sabemos e porque estamos com surpresas todos os dias negativas e isto tem que acabar. Temos de dar uma volta a este país. Agradeço-lhe, José Manuel Fernandes, por esta mensagem que aqui nos deixa, que vale a pena, provavelmente, Ana, ser ouvida, replicada e discutida ainda hoje. Isto porque, se me permites para concluir, não é por acaso que o José Manuel Fernandes está de bata, ele começou por meter as mãos na massa e perceber como se faz e, se calhar, digo eu, que não percebo muito disto, muito do que falta às vezes é mais do que saber mandar, é saber fazer. Ora, precisamente, vamos agora, Pedro Cruz, passamos da indústria da metalomecânica de precisão para a agroalimentar, vamos até ao centro do país, à Figueira da Foz, vamos até à Luziaves, onde está o Nelson Mateus. Boa noite, Nelson. É uma empresa que produz carne de aves, provavelmente um setor de negócio e de indústria que a crise até tem favorecido. É uma empresa que, pelo menos nos últimos anos, tem sempre vindo a conseguir crescer, sempre a conseguir estender o negócio, estender também as áreas de negócio, mas no fundo essa é uma ideia que há muito e é verdade ou não, Avelino Gaspar, muito boa noite, que esta área do comércio da carne branca, por ser mais acessível, tem crescido ou não nos últimos anos, tem sentido um aumento na procura interna, pelo menos na procura interna dos vossos produtos? Boa noite. Os nossos produtos são cada vez mais procurados pelos portugueses e por todos os consumidores. Nós soubemos ao longo dos anos, ao longo dos últimos anos, estabelecer uma relação de muita confiança com os portugueses, com os consumidores portugueses, com todos os nossos clientes, com todos os nossos parceiros. Os consumidores portugueses confiam em nós há muitos anos, desde pelo menos a célebre crise dos nitrofloranos, que já aconteceu no longínquo ano de 2003, que os portugueses perceberam que podiam confiar nos produtos da Luziaves. A Luziaves sempre fez e tem este compromisso de continuar sempre a fazer
tudo o que estiver ao seu alcance para que os nossos produtos sejam muito seguros, que os portugueses possam confiar neles. Eles são constantemente e permanentemente rastreabilizados. Nós fazemos o controle de todo o processo, cadeia de valor, e fazemos exatamente isto tudo. Atuamos em todas as áreas, para podermos ter essa garantia de que são produtos seguros. Essa chegada, no entanto, esse percurso de que me fala, naturalmente que não é um percurso isento de dificuldades, podemos começar, por exemplo, pela chegada ao cliente. A Luz e Aves tem uma forte componente de venda a retalho, mas também tem uma forte relação, naturalmente, com as grandes superfícies, com os grandes distribuidores, e os produtores normalmente queixam-se dos grandes distribuidores. A Luz e Aves tem também razões de queixa dos distribuidores? Nós não temos razão de queixa de nenhum dos nossos parceiros. A Moderna Distribuição são excelentes parceiros das nossas empresas. A Luz e Aves também já chegou a uma dimensão em que não estará tão suscetível a essa pressão quanto outros produtores mais pequenos. Não é uma questão de dimensão, é uma questão de fazer bem, é uma questão de estabelecer confiança, de estabelecer parcerias, de saber elaborar os cadernos de encargos, de estarmos constantemente a inovar, constantemente a apresentar novos produtos, novas soluções para os nossos clientes, para que eles aumentem as vendas, para que consigam alargar a gama dos seus produtos. E é com essa inovação permanente, com essa oferta permanente de novos produtos, o não falhar. O nosso cliente só tem que se preocupar em fazer o pedido e tem que ter a certeza absoluta que um pedido que seja colocado a qualquer das empresas do grupo Luz e Aves, que é o que vai ser satisfeito na hora combinada, no dia combinado, com os tamanhos, com as temperaturas e com todos os requisitos que são exigidos. Falou de temperaturas. Estamos numa incubadora de ovos, de onde depois destes ovos nascerão os pintos que depois crescerão, serão os vossos frangos para abate. Uma pergunta muito rápida. Imagino que não só nesta instalação, mas em muitas outras, a energia é um fator muito importante, os custos de energia são fatores muito importantes. Como é que a Luz e Aves tem conseguido responder a este problema dos custos de energia? Para nós continuarmos a fornecer produtos a preços justos, a preços competitivos, nós temos de estar preocupados com todos os custos, e em particular com os custos de energia. Nós, nos últimos anos, transformámos tudo o que podíamos de energias elétricas, de gás propano, de gás natural, soubemos transformar isso em devido tempo nas energias alternativas, nas biomassas. E assim consegue uma importante poupança. E com isso reduzimos os nossos custos energéticos para menos de 1/3 do que tínhamos antes. Agora, mais recentemente, estamos a investir nas energias eólicas, nas micro e mini gerações, através de painéis solares. Já temos 5 instalações e vamos alargar a todas elas. Vamos querer ser o maior produtor nacional de microgeração. Deixe-me ainda fazer-lhe uma outra pergunta, além desta questão da energia. A Luz e Aves dá emprego a 1.500 pessoas, empregos indiretos a mais outras 2.000, com produtores por todo o país, mas teria ainda capacidade para dar estes empregos indiretos a mais pessoas, ou seja, precisaria ainda de mais gente que produzisse frango para entregar para a transformação à vossa empresa? Nós hoje, só na Luz e Aves, já empregamos mais de 1.700 pessoas diretamente. Indiretamente já ultrapassamos as 2.000. Toda a produção que fazemos nos nossos pavilhões, a que fazemos com os nossos integrados, os nossos parceiros produtores, é absorvida na totalidade. Não há nenhum produtor nosso que esteja à nossa espera para lá irmos colocar os pintos ou colocar a ração. Estamos receptivos e muito interessados em continuar a incrementar a produção avícola nacional, a passar experiência, know-how e conhecimento a todos os nossos produtores, a dar-lhe o que melhor conhecemos na produção de aves, porque assim vamos de certeza continuar a oferecer produtos de qualidade, produtos portugueses e de qualidade portuguesa.
Muito obrigado, muito boa noite. Avelino Gaspar, o presidente da Luz e Aves. Aqui, como percebemos, ao deixarmos também esta mensagem, que está aqui uma área de negócio em que há a necessidade de oferta. A Luz e Aves é uma das empresas que está interessada em procurar quem esteja naturalmente disposto a produzir as aves que depois são transformadas por esta empresa. Dessa forma, de forma indireta, através desses produtores espalhados por todo o país, já se dá trabalho a cerca de 2.000 pessoas, mas como ouvimos, há ainda espaço para muitos mais, haja quem se queira dedicar a esta área de atividade. Obrigada, Nelson Mateus. Também já aqui ouvimos o presidente da Unicer dizer que a produção de cevada em Portugal dá apenas para 25% da produção desta fábrica onde nos encontramos, e esse é um tema que vamos debater daqui a pouco com os nossos convidados, mas continuando a olhar de uma forma genérica para a crise que afetou a indústria nacional, há muito que tanto especialistas da banca, da consultoria, apontavam para estes riscos, mas Luís Ferreira Lopes, não há só riscos, há soluções também. Verdade, Ana, nós temos de estar naturalmente focados nas soluções e, de facto, como referiste, as universidades, os vários economistas, vários gestores, vários empreendedores deste país têm estado focados em resolver problemas, sobretudo em reinventar-se e procurar naturalmente novas soluções ou novos modelos de negócio. Os consultores aí também podem dar alguma ajuda. António Correia, da PricewaterhouseCoopers, pode dar-nos uma ideia de a indústria tem futuro e porquê? Boa noite, Luís. A indústria tem futuro porque tem vindo a ter ganhos de produtividade e a apostar também no design, na moda, na marca e na qualidade dos produtos que competem no mercado que é global e que é internacional. Há bons exemplos e menos bons exemplos nas várias vertentes. É conhecido o bom exemplo do calçado, enfim, que nos últimos 10, 15 anos ganhou uma reputação internacional que era impensável provavelmente há 10 ou 15 anos, mas também temos exemplos onde ainda é preciso fazer algo mais sobre a notoriedade e a marca, como é o caso do que tem vindo a ser debatido recentemente, por exemplo, da região do vinho do Porto, relativamente à região do champanhe, em França, em que com a mesma área o champanhe gera 4.000 milhões e o vinho do Porto 400 milhões de euros anuais. Portanto, há aqui um gap significativo. Mas, desculpe interromper, mas é que estamos a falar de fatores críticos de sucesso, que são naturalmente aqui importantíssimos, mas a questão que as pessoas depois querem saber é, bom, mas como é que isso se faz? Isso passa também por melhorar os processos de gestão, ou não? Claro, face, a meu ver, por duas vias, ou seja, face via empresas, ou seja, as empresas têm que ter ganhos de produtividade. A produtividade em Portugal é cerca de 65% da média comunitária e quase 50% da Holanda ou da Alemanha, por exemplo, e isto tem a ver fundamentalmente com dois fatores. Um que tem a ver com a intensidade tecnológica da indústria portuguesa, cerca de 80% da indústria em Portugal é de intensidade tecnológica média-baixa, que compara com mais ou menos metade dentro da comunidade europeia, 50-50 média alta e média-baixa. Tem a ver também com fatores relacionados com a educação, e aqui deixe-me que lhe diga que na educação acho que há imensa coisa a fazer e começa logo pelo início. A verdade é que o abandono precoce escolar em Portugal cerca de 23%, compara com 12% na comunidade e 6%, por exemplo, na Polónia, ou seja, há aqui um fator de desenvolvimento logo na escolaridade obrigatória significativo, mas depois também evolui para as universidades, onde o desalinhamento entre aquilo que são as necessidades das empresas e aquilo que as universidades oferecem nos cursos tecnológicos, técnicos e por adiante, também não é ainda ajustado àquilo que as empresas reclamam, mas também depois nas empresas, ou seja, nas empresas também Portugal tem uma formação profissional que cobre cerca de 10% dos profissionais na idade adulta, portanto nos 50 a 55 anos, e 30% nos jovens, 25 a 30, que compara com 50, 40 no Reino Unido ou na Noruega, ou com 60 a 70 na Suécia, ou seja, há aqui um gap significativo da formação que depois também é dada nas empresas. Como é que se faz? Não apenas ao nível dos trabalhadores, mas também ao nível da gestão, sobretudo das pequenas e médias empresas. Em todo isso. Isto é global, são indicadores globais. Aquilo que me parece é que há aqui um modelo bipartido de responsabilidades. As empresas, por um lado, têm que ser mais competitivas, têm que ser disciplinadas e rigorosas e distintivas naquilo que são as suas competências. Também do lado do Estado, acho que é preciso fazer mais aquilo que lhe compete, nomeadamente a transferência da tecnologia, a transferência de inovação, investimentos significativos não só por lado das empresas, mas também do Estado, que possam captar
a inovação tecnológica para as empresas, aliás a Cotec tem-se referido também a isto, e depois aqueles dois fatores que são críticos, que isto tem falado várias vezes, são já um lugar comum, o financiamento às empresas, o setor transacional, que é 20% hoje da economia portuguesa, tem menos de 10% do crédito, e os spreads, que como temos visto, são ainda significativos, 5,6% em Portugal, contrariamente à Espanha, que leva com 13%, ou a própria Irlanda. Portanto, por último, a estabilidade acho que é fundamental. Enfim, a título de exemplo, entre 99 e 2005 houve 4 governos e 6 ministros das Finanças. Enfim, esta instabilidade não ajuda à confiança que os empresários precisam para poder fazer mais e poder investir no futuro, e, portanto, é disso que nós precisamos. António, obrigado. Vamos continuar a falar do futuro pelo lado da banca. Carlos Alvarez, do Banco Popular. Acabámos de falar sobre a questão também do financiamento, do acesso ao crédito. É geralmente uma queixa grande dos empresários, além das questões dos custos de energia, do licenciamento, todos estes fatores que referimos. A banca é culpada ou não? Eu julgo que não. A banca faz... Então, como é que pode ajudar? Como é que fazer parte da solução? Muito bem. Os bancos em Portugal estão, neste momento, capitalizados de acordo com aquilo que é exigido e têm liquidez para trabalhar. Os bancos, em termos de curto prazo, têm toda a capacidade para, digamos, fornecer as empresas com a matéria-prima. Talvez não tenham a capacidade para dar empréstimos por prazos tão dilatados como, por exemplo, na Alemanha. Se entrar no site do KfW, verifica que o KfW garante os bancos comerciais até 20 anos. Portanto, o empresário na Alemanha não tem que se preocupar com a função financeira e se paga salários no final do mês e se paga juros. O empresário na Alemanha dedica-se ao seu negócio e a zelar pelos seus clientes. Aqui em Portugal as coisas eu acho que estão melhores, porque o IAPMEI, através de linhas, a linha PME Crescimento atualmente, já conseguiu, e através dos bancos comerciais, financiar cerca de 60 mil empresas no montante de 11 mil milhões. Os bancos nacionais... Costuma-se dizer que o sangue não está a correr nas veias, ou seja, não está a haver assim tanta liquidez no sistema. Portanto, como é que isso se resolve? Há um problema também, é que a sinistralidade das empresas em Portugal está bastante elevada. Neste momento nós temos 30% de empresas com alguns problemas de liquidez. É fundamental que as empresas com alguma dimensão, e em Portugal haverá cerca de 1000 empresas que faturam mais de 50 milhões de euros e 5.000 empresas que faturam mais de entre 10 milhões e 50 milhões, que se candidatem eventualmente a ter aumentos de capital. E isso pode ser feito através através da Bolsa, podem fazer isso através do Alternext ou do EasyNext. Obviamente isso obriga a muito mais transparência, muito mais informação e algum trabalho, no fundo, na participação ativa no fornecimento de dados, mas os empresários podem se preparar para vir a ter aumentos de capital por parte de investidores. Para que os bancos possam apoiar em maior medida, é fundamental que as empresas estejam um pouco mais capitalizadas do que atualmente. E isso pode acontecer, não tenho dúvida. Muito obrigado. É de facto um diagnóstico que geralmente é feito, que é necessário naturalmente reforçar capitais próprios, só que é o princípio da pescadinha do rabo na boca, como referimos há pouco no início da emissão, porque para isso é necessário produzir, é necessário vender, é necessário que alguém compre, e já estão aqui algumas pistas para o debate. Ana. Precisamente, Luís Ferreira Lopes, eu vou começar precisamente por aí. Ao estarmos a ouvir um representante de um banco dizer que as empresas se devem capitalizar, sabendo nós que nas últimas décadas os bancos e todo o sistema apoiaram as empresas nos pedidos de crédito, por isso as empresas estão alavancadas e estão necessitadas neste momento de uma outra forma de funcionar. António Mota, eu começo por si, porque precisamente o setor da construção civil é um setor que está fortemente endividado, tem sido, neste período de crise, também um dos principais responsáveis pelo desaparecimento de postos de trabalho. Esta solução que ouvíamos aqui de aumento de capital, de reorganização das empresas, por outro lado, tem alguma aderência à realidade cá em Portugal ou nem por isso a solução tem que passar por outro lado? Vamos lá ver, eu acho que tem numa vista geral do país e da generalidade dos setores. O setor da construção é um setor muito específico, quer dizer, o setor da construção vive uma crise, por um decréscimo desde 2002 que o setor da construção está a decrescer. Há um sonho de que esse setor da construção não. A crise no setor da construção começa a decrescer em 2002, ligeiramente até 2007 e a partir de 2007 começa um crescimento acentuado e nos últimos 3 anos cresce. Há 8 anos atrás a construção representava 11,9% do emprego em Portugal e hoje representa 6%.
O PIB representava 7% do PIB, hoje representa 4,3%. Por isso o setor da construção, enquanto as pessoas não tiverem poder aquisitivo, vai ter muitas dificuldades, porque o setor imobiliário está completamente parado, com enormes estoques na banca, e por isso fazem concorrência às construtoras, e com uma retração total no investimento público que tem que ser ultrapassada, e há muito projeto ainda para fazer nas zonas agrícolas, na recuperação da agricultura em Portugal, na recuperação ambiental, na reabilitação urbana. Há muita zona, há muitos fundos do CREN que podem ser utilizados. Têm que ser planeados, pedidos e programados para se investir. Não pode ficar... E desta vez não pode ser só no botão. Vamos ver assim uma coisa, sabe, eu tenho feito uma comparação, eu agora quando estou cá em Portugal tenho pouco a fazer, porque há poucas obras, faço alguma busca do passado, qual era a opinião das pessoas há 10 anos atrás e qual é a opinião agora. Há 10 anos atrás este país tinha um problema brutal de crescimento porque não estava infraestruturado, e agora estamos numa fase que as infraestruturas derrotaram o país. E por isso é preciso ter algum bom equilíbrio nisto tudo em termos do setor da construção. Agora, o setor da construção precisa de efetivamente estabilizar em termos de carteira de encomendas, é preciso começar a pensar que é preciso estabilizar o setor, precisa de apoio na internacionalização. Eu estive aqui um bocadinho a dizer ao diretor da SIC, o setor da construção representa 4 mil milhões de faturação no estrangeiro. Eu não sei se já ouviu falar alguma vez em apoio ao setor da construção para a internacionalização. Eu, pelo menos, não ouvi. Nunca deu por ele? Não, dar por ele nunca ouvi, mas também nem ouvi falar. Ou se falar em apoios a muitas áreas, etc., a construção representa 4,3 mil milhões, que é aquilo que as empresas portuguesas, diretamente ou através das suas sucursais no estrangeiro, faturam lá em Portugal, com milhares de portugueses a trabalhar lá fora. Por isso é preciso dar algum apoio a isso. É preciso depois que os empresários portugueses do setor da construção, hoje estão a ser levados a isso, forçados pela banca, é que haja concentrações no setor. Mas diga-me uma coisa, a sua opinião, e já me disse que de facto houve uma altura em que o país rejubilou com tanta obra pública, com tanta estrada, autoestrada, pontes, etc. E hoje olha-se e percebe-se que a análise que se faz é de que havia outro tipo de investimentos que se calhar tinham feito também falta ao país. A sua análise pessoal, como presidente da Mota-Engil, é qual? Nossa, vamos lá ver assim uma coisa. Eu acho que há setores que foram abandonados no investimento público, nomeadamente a infraestruturação da parte agrícola. Quer dizer, eu quando comecei a minha vida no projeto de regularização do Baixo Mondego, que foi um grande projeto de investimento agrícola que transformou o Baixo Mondego, que era a zona mais pobre do país em agricultura, numa das zonas com rentabilidades significativas neste país. Nessa altura, estamos a falar dos anos 70, nessa altura falava-se em recuperar muito mais áreas agrícolas. Nada se fez só Alqueva. Não sei porquê. Deixámos de ser um país agrícola, não quisemos. Depois fizemos autoestradas, bastantes. No último período fizemos aquilo que chamam autoestradas, que não são autoestradas. Por exemplo, as autoestradas do governo anterior, que toda a gente chama das autoestradas não tem nada, tem a recuperação das vias internas do país. Eu tenho 2 concessões e não tenho nem 1 quilómetro de estradas nas concessões, tenho muitas estradas nacionais que já ninguém reparava nelas há muito tempo. Há a parte da reabilitação urbana, hoje muito condicionada pela procura, quer dizer, ninguém vai reabilitar se não se vender, e por isso é preciso ver o que é que se faz aos estoques de habitações que existem, e existem 2 áreas que são, para mim, verdadeiramente importantes e que foram paradas, e que eu acho que é os comboios. Vai ser necessário fazer um dia destes, não sei quando, mas vamos ter que fazer. Fizemos muita coisa mal no passado, nunca devíamos ter reabilitado a linha do Norte, devíamos ter deixado a linha do Norte como estava e feito logo uma nova linha ao lado. Se era para alta velocidade ou se não era para alta velocidade, isso é outro problema. Agora, e o problema ferroviário, nós temos que nos ligar à Europa, temos que ligar Lisboa-Porto em condições de precisamente essa é uma das conclusões a que chegamos, que é agora as estradas não são solução para quem precisa de retirar produtos e fazer transportar mercadorias para fora daqui. João Miranda, a sua empresa, a Frulac, exporta grande parte da produção.
Eu há pouco falava com o António Pires de Lima, que nos dizia que a exportação de produtos aqui da Unicer é muito favorecida pela proximidade do Porto de Leixões, que é uma localização preferencial, mas provavelmente muitas das outras empresas portuguesas não têm. E eu gostava da sua análise do país nestas duas vertentes, voltando ainda a olhar para o sistema de funcionamento e de ligação das empresas com a banca, se aquela análise que estivemos a ouvir corresponde na prática à sua experiência, e depois, olhando para o país, queria uma apreciação sua sobre as opções que foram feitas, nomeadamente em termos de infraestruturas, e o prejuízo que isso causou ao setor exportador. Bem, a Forlato, na verdade, exporta cerca de 95% daquilo que faz em Portugal. Nós faturamos cerca de 110 milhões, 50% são produzidos em Portugal e desses 50% exportamos 95%. De resto, temos as plataformas no exterior, porque a nossa relação com o mercado é uma relação de proximidade. Por isso, temos várias plataformas, seja em França, em Marrocos, Argélia e África do Sul. O facto das infraestruturas em termos portuários, para nós, não é relevante, mas eu acredito que seja muito relevante para o país, para a indústria. Eu acho que a indústria, na verdade, neste país, foi praticamente destruída durante as últimas décadas. Eu fico muito contente que nos últimos 5, 6 anos, principalmente aquilo que é a agroindústria, que é algo que me toca muito, digamos que é a minha paixão, é a agroindústria, que tenha havido um grito de revolta, no final de contas, dos industriais portugueses dentro desta área. Insistindo em manter-se em Portugal, é esse o grito de revolta, não é? Insistindo em estar em Portugal, mas que sempre foram notáveis. A indústria agroalimentar portuguesa, em todas as suas áreas. Temos aqui um exemplo na área de bebidas, produção de cerveja, e como temos também outros exemplos na área de sumos, temos exemplos na área de produção de ovo líquido para a indústria, temos exemplos na área das bolachas. Estamos ao nível dos melhores do mundo. E isto, uma vez mais, sem o Estado olhar para a indústria, sem o Estado olhar para a agroindústria. Eu acho que isto é fundamental. O António Mota falava há pouco da relação da agricultura, mas a agricultura sempre foi o parente pobre do Estado. Qual foi, digamos, o Ministro da Agricultura que teve, digamos, peso no Estado para impor o que quer que seja durante estas últimas décadas? Os equilíbrios que nós hoje estamos a conseguir ter. Lembre-se que houve alturas em que nem sequer era esse o objetivo. O objetivo foi receber subsídios e ir diminuindo produção. Aceitámos redução de cotas em praticamente todas as áreas. Sim, mas independentemente de haver um ministro ou outro que tivesse tido alguma visão estratégica para o futuro, de estruturar aquilo que era a agricultura, especializá-la eventualmente, ancorá-la naquilo que devia ter sido feito, que era ancorar a agroindústria, dar-lhe dimensão, dar-lhe escala, dar-lhe competitividade, mesmo que houvesse essa vontade, era completamente, digamos, ignorado num Conselho de Ministros. Nós passamos os últimos 10, 15, 20 anos a pensar nas obras públicas, na verdade, nas infraestruturas, não é? E eu fico muito contente porque, como disse, há 5, 6 anos se começa a falar da agricultura, se começa a falar da agroindústria, se começa a dar alguma visibilidade e algum interesse, no final de contas, a estas empresas, que são fundamentais, como disse, porque vão à terra, vão ao mais recôndito dos pontos dos países, vão ao interior. E isto é muito mais estruturante para o país. E o que na verdade se sente hoje é que nós conseguimos ter uma agricultura mais interessante e transversal em todo o país. E sente-se os jovens a vir para a agricultura também. Sente essa diferença agora. Diga-me que percentagem de matéria-prima consegue comprar em Portugal, na totalidade do seu negócio? Eu digo sem vergonha porque já fiz todos os esforços durante os últimos 25 anos para mudar exatamente isto. Nós compramos cerca de, talvez, umas 25 mil toneladas de fruta.
cerca de, talvez, 10% compramos em Portugal. E não compram mais porque não existe? Não compramos mais por duas razões objetivas. A primeira, muitas das organizações de produtores não têm escala nem têm dimensão. E aí é muito difícil trabalhar com eles, porque eles são muito focados naquilo que é o mercado de consumo. E por isso, enquanto também eles não olharem para a indústria como com um modelo e com uma forma diferente de abordar o mercado industrial tem que ter uma abordagem completamente diferente, de estabilidade, de qualidade, de regularidade e de segurança de fornecimento, de segurança alimentar. Tem que ter aqui algumas exigências que os agrupamentos produtores não estão ainda com esse digamos, mindset, com essa preocupação. Mas, ao mesmo tempo, também há problemas de competitividade em muitos outros deles, não é? Por isso, há necessidade também aqui de haver alguma ação pedagógica junto dos produtores. Eu diria que há necessidade de nós olharmos para as associações de produtores que têm tanta relevância neste país e profissionalizá-los definitivamente. Nós temos cooperativas fantásticas, geridas por pessoas notáveis, mas são só notáveis. Depois a capacidade de organização. Nós precisamos de gestores, nós precisamos de pessoas bem remuneradas, que no final de contas consigam munir e reunir de uma equipa capaz de gerir e de olhar para o mercado de uma forma global, de apostarem de uma forma definitiva naquilo que é diferenciação, naquilo que é o conhecimento. Isto são coisas que não há nestas estruturas. Deixa-me ver na área da farmacêutica, Luís Portela, tem sido uma área afetada pela quebra do consumo, também, nos últimos tempos, e é uma indústria que investe muito em investigação, são processos muito morosos. Vão sobreviver como? Bem, de facto não tem havido uma baixa de consumo de medicamentos em Portugal. Quer dizer, devemos andar a tomar antidepressivos. Tem-se vendido menos em euros, tem-se vendido mais em número de caixinhas que são vendidas, porque o medicamento em Portugal, desde há 10 anos esta parte, tem sido alvo de medidas restritivas muito fortes, nomeadamente cortes de preços, e portanto nós curiosamente estamos a vender um pouco mais, mas a faturar menos. Essa é uma questão sui generis no nosso caso. E isso faz com que as empresas portuguesas naturalmente tenham que ter uma redução de custos grandes, uma grande racionalização interna e tenham que procurar soluções no exterior, tenham que procurar internacionalizar-se para compensar a falta de procura a nível interno. A questão do investimento em inovação, o investimento em investigação e desenvolvimento, é uma questão absolutamente crucial na área farmacêutica, sobretudo para quem quer inovar, para quem quer colocar os olhos no mundo, apostar no mercado global. Tem que oferecer diferente e na nossa área não temos capacidade de competir pelo preço. Então temos capacidade de competir com soluções diferenciadas sob o ponto de vista tecnológico, novos produtos. E isso realmente obriga-nos a investimentos brutais. O esforço tem sido muito grande. Felizmente, por exemplo, no nosso caso de Bial, temos sido bem sucedidos, temos tido bons resultados. Conseguimos levar o primeiro medicamento de raiz portuguesa ao mercado mundial, neste momento temos o segundo para levar, mas as restrições de preço que temos tido têm feito com que alguns dos projetos de investigação que temos estão a ser retardados e temos que os vender porque senão perdem a oportunidade, porque uma patente tem X anos e ou se consegue avançar e vai ir com ela para o mercado ou não se consegue. E nesse caso, portanto, é preciso pôr outros a funcionar com ela, é preciso vendê-la. A questão farmacêutica e a saúde em Portugal tem uma perspectiva muito boa, porque nós temos um know-how fantástico, nós temos gente muito boa, quer a nível da investigação, quer a nível assistencial, e portanto temos uma capacidade de desenvolver novos produtos a partir deste país e novos serviços a partir deste país que sejam realmente competitivos à escala global. Será uma pena se o mercado interno nos criar problemas tão grandes que nos corta as asas para voar à escala global. E de que forma é que isso podia acontecer?
se as medidas restritivas de que tomamos alvo forem suficientemente desequilibradas. Quer dizer, parece-me que é absolutamente essencial em qualquer setor e no nosso também, que quando se tomam medidas restritivas não se tomem medidas cegas, tomem-se medidas racionais, procurar a racionalização do setor. E isto é válido na gestão dos hospitais, é válido no mundo da farmácia, é válido no mundo da indústria farmacêutica. Há um conjunto de medidas que se tem que tomar restritivas, nós sabemos isso. Racionalizar o setor, sabemos isso, e é necessário. O que importa é que essas medidas não sejam exageradas, não haja um desequilíbrio. Porque, veja, o setor da farmácia, onde nós não temos nada Estão a ser desequilibradas já com este ministro? Neste momento eu receio que comece a haver algum desequilíbrio. O setor das farmácias é um setor onde 1/3 das farmácias neste momento está com grandes dificuldades. Porque, de facto, quem vende mais barato tem menores margens e tem dificuldades em sobreviver. A indústria está há alguns anos em dificuldade. Agora, a indústria tem tido capacidade, alguma da indústria tem tido a capacidade de apostar na internacionalização e conseguir exportar. Nós, Real, neste momento, exportamos cerca de 60% daquilo que vendemos. E estamos a tentar exportar, a desenvolver um processo de internacionalização há cerca de 15 anos. É um processo gradual, difícil. As farmácias não têm essa capacidade. Agora, vamos ver nos próximos tempos se a saúde em geral consegue, nomeadamente através do turismo de saúde, uma dinâmica no setor que, primeiro na parte assistencial, mas depois também na indústria e na própria farmácia, consiga um desenvolvimento harmonioso ao longo dos próximos anos. Tenho esperança de ser. Há um fator de que não falámos ainda, mas que é muito recorrente nas conversas com responsáveis da indústria, que tem a ver com os custos da energia em Portugal, e esta surge sempre como uma das principais preocupações da generalidade das empresas. E, de facto, é um fator que afeta a capacidade competitiva de Portugal com os parceiros mais próximos. E eu voltava assim, para saber exatamente. Uma empresa em Castelo Branco, portanto, além das scouts, das portagens, de toda a dificuldade de transportes, lida também com a questão dos custos energéticos. Sim. Nós temos uma empresa em Castelo Branco, no distrito, mais propriamente na Covilhã. Temos uma das melhores unidades industriais da Europa do setor. Orgulhosamente também devemos registar isso. E temos a nossa base exatamente também aqui na Maia. Por isso, quando falo em custos energéticos, para nós são custos relevantes. Quando falo em scouts, em portagens, são muito relevantes também. Toda a nossa logística é feita praticamente toda de caminhão, e a partir de Portugal vamos até França e até à Bélgica. Quer dizer que todos os custos de combustíveis, tudo o que tem a ver com também portagens, scouts e etc., digamos, tem um peso relevante naquilo que é, digamos, a nossa competitividade. Como é que faz para compensar essa margem em relação aos seus rivais espanhóis, por exemplo? Veja, nós não podemos... Eu acho que um empresário não pode olhar para aquilo que tem, que o penaliza mais naquilo que é a sua exploração de uma forma isolada. Tem que olhar sempre e numa perspectiva de como é que eu consigo ganhar mais produtividade, como é que eu consigo ter maior produtividade, como é que eu consigo ser mais competitivo. E isso consegue-se muito com aquilo que é o conhecimento em termos tecnológicos, o update em termos tecnológicos, o reforço do conhecimento e o reforço da formação dos nossos quadros. E é aí que nós tentamos focalizar, porque há coisas que nós não podemos escapar, que é aquilo que o Estado nos impõe. E se o Estado nos impõe um custo energético, nós vamos ter que suportar e impactar isso dentro da nossa estrutura de custos. Se o Estado nos vai, digamos, obrigar a pagar uma scut, é isso que nós temos que suportar. Por isso, nós temos que olhar mais para dentro e ver como é que nós conseguimos, digamos, tornar a nossa estrutura o mais lean possível, os nossos processos o mais lean possível, e que possamos, no final de contas, ser cada vez mais competitivos. Independentemente de nós estarmos, muitas vezes, a um nível de competitividade interessante e aceitável, nós temos que questionar sempre a nossa organização. Nós temos que questionar sempre
aquilo que são os nossos processos. E isso são processos contínuos, isso faz parte, na nossa casa, na Ferlat, faz parte da nossa forma de estar. É questionar de forma constante aquilo que nós fazemos e tentar fazer melhor com menor custo. Olhando para Portugal, António Mota, nós vemos que nós somos um dos países da zona euro onde as empresas despendem mais tempo para resolver os seus compromissos fiscais com o Estado. Já para não falar da carga efetiva de impostos com que as empresas lidam. Precisamente porque estamos a falar de uma empresa que está internacionalizada e porque já passámos por um simplex, ou pelo menos disseram-nos isso, como é que estamos de burocracia ainda? Se começasse hoje, alguma vez olhava para Portugal como um sítio para ultrapassar um processo de licenciamento, de formação da empresa? Vamos ver, obviamente que a burocracia em Portugal é um dos problemas maiores, mas é também um problema grave em muitos outros países. E a gente tem que viver com isto, tem que fazer os esforços, tem que ser medidas como o Simplex que tem que se vir, mas agora estamos a falar da refundação do Estado, se calhar era uma altura para olharmos para isto, por isso que pergunto a sua opinião. Por exemplo, a parte fiscal, eu vou-lhe dizer assim uma coisa, a parte fiscal é importantíssima para os novos investimentos. Eu no setor da construção, nós não estamos só no setor da construção, estamos nas concessões, estamos no ambiente, estamos na logística, mas no setor da construção ninguém está neste momento preocupado com os impostos. Estão a saber como é que vão pagar impostos, como é que ganham dinheiro para pagar impostos. E eu acho que existe aqui em Portugal, a primeira prioridade é pôr as empresas a ser rentáveis. Porque, quer dizer, não adianta nada baixar os impostos ou subir os impostos se depois as empresas não ganharem dinheiro. E por isso é preciso, e como disse na primeira intervenção, ganhar confiança, criar um mercado, promover o crescimento, como disse o Luís, e muito bem, é preciso haver um plano para o crescimento a 10 anos. É preciso fazer uma aposta no crescimento, porque senão este país não vai andar para a frente. Se não houver crescimento, nós vamos criar um problema gravíssimo em Portugal, que não se resolve só aqui em Portugal. O nosso problema é um problema europeu, mas nós temos que fazer aqui isso tudo e por isso temos que apostar no crescimento das empresas, no aumento da produtividade do país, no aumento do consumo. Portanto, a burocracia neste momento não é um problema para a construção civil porque ela está parada, é isso que me está a dizer. Obviamente que é, não há um problema para a construção civil neste momento, mas é um problema do país e é preciso, os tribunais são outro problema do país, o desaproveitamento da juventude portuguesa melhor formada há muitos anos é provavelmente o mais importante para os próximos 10 anos, é preciso criar condições para que esses imigrantes de altíssima categoria que Portugal está a exportar mantenham raízes com Portugal e nada é feito para isso. Já tivemos um mercado que dava resposta a praticamente todos os engenheiros que iam saindo das faculdades, neste momento estamos a exportá-los, é disso que está a falar também? É disso que estamos a falar, mas quer dizer, vamos ver, eu vou-lhe dar o exemplo da Mota-Engil. A Mota-Engil tem, aqui em Portugal, 6 mil pessoas. Tem 26 mil pessoas no mundo inteiro. Temos 1.200 portugueses lá fora. Todos eles estão a mudar na residência fiscal daqui para fora. Coisa que nunca aconteceu no passado. As pessoas gostavam de manter o seu vínculo à empresa em Portugal. Hoje, a carga fiscal que impuseram, e as pessoas quando vão lá para fora vão numa tentativa de ganhar mais, se não houver consideração por essas pessoas que vão lá para fora, a mudança é radical. Mudam a sua residência fiscal, desligam-se. Nós vivemos, no meu tempo eu vivi com uma geração de imigrantes que tinham um objetivo, era ir para fora, para um dia regressar aqui, comprar a sua casa e a terra que era dos avós deles e recomeçar a vida aqui em Portugal. A geração atual que a gente está a emigrar não é nada disso. Querem melhores condições de vida. E se as melhores condições de vida foram lá fora, nunca mais pensam em regressar aqui. E cortar esses laços com Portugal é perigosíssimo. Luís Portela, nós além de estarmos a assistir a como dizia Bagão Félix, napalm fiscal, estamos na área da ciência, da investigação também, a assistir a um napalm da inteligência nacional que está a ir embora? Eu já disse uma vez que acho criminoso o que está a acontecer, porque ao longo dos últimos 15 anos Portugal apostou na educação e apostou na ciência e com bons resultados. Nós hoje temos os nossos jovens melhor preparados, temos provavelmente a geração
esta geração mais bem preparada que o país alguma vez teve, e estamos a deixá-los fugir. Quer dizer, nós temos um número de doutorados como o país nunca teve antes. Alguns deles doutoraram-se nos sítios, nos laboratórios melhores, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Reino Unido, e agora querem voltar e não conseguem voltar. E não têm, as universidades não têm lugar, e as empresas, e aqui há que dar a mão à palmatória, e as empresas não têm criado suficientes oportunidades para cativar esses jovens, cativar essa gente. Mas, como dizia o António Mota, é difícil também, nas circunstâncias atuais, é difícil. Nós em Bial temos neste momento 120 pessoas, só para perceber a ideia, temos 120 pessoas a fazer investigação. É um núcleo relativamente pequeno comparado com as empresas multinacionais, de 9 países diferentes, das quais 30 e tal são doutorados. Portanto, conseguem atrair, apesar de tudo? Conseguimos atrair. Sim. Mas neste momento, felizmente, conseguimos atrair estrangeiros e quem está a fugir, quem está a sair, convidados por empresas multinacionais, são portugueses, jovens doutorados portugueses, que nós não temos conseguido segurar. Porquê? Porque a carga fiscal em Portugal é muito grande e, por vezes, vão para países europeus ganhar mais ou menos a mesma coisa no papel, mas, na prática, no bolso, bastante mais. Portanto, há aqui, eu dizia-lhe há bocadinho na minha primeira intervenção, eu penso que é necessário focar o país na criação de riqueza. Nós precisamos de pagar a dívida, mas se não criarmos riqueza, com quem é que vamos pagar a dívida? E precisamos de perceber isso a longo prazo, quer dizer, não andarmos aqui com coisas de remedeios, de fazer agora para este ano ou para o próximo ano. Pensar o país de uma forma a sério. Onde é que nós queremos estar daqui a 10 anos? Nós, na educação e na ciência, fomos subindo. Na ciência, hoje, comparamos bem com o que se faz na Europa. Estamos na média daquilo que se faz na Europa. Porquê é que não havemos, na economia, de colocar como objetivo, daqui a 10 anos, estamos na média daquilo que se faz na Europa? E o que é que eu quero dizer com isto? Termos indicadores, termos marcas portuguesas que possam estar no mundo, termos patentes em número razoável. Nós hoje temos 10 vezes menos patentes, registramos 10 vezes menos patentes do que a média europeia. Registramos 30 vezes menos patentes que os campeões, os nórdicos, que registram anualmente. Ora, e o que é preciso fazer para Portugal ter empresas que registram patentes? Claro, é preciso ter investigadores. Nós temos 22% dos investigadores que trabalham em Portugal nas empresas. Nos Estados Unidos, 80% dos investigadores estão nas empresas. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar bem. Ora, e isto não é uma coisa que se faz agora, para daqui a 6 meses ou para o próximo ano. É uma coisa que se tem que planear a longo prazo. O que é preciso fazer para termos uma economia competitiva? Porque, veja, sob o ponto de vista da educação e da ciência, nós evoluímos nos últimos 15 anos. Mas a questão é, pode a indústria ficar à espera que o Governo dê essa resposta? Quando nós ouvimos o Ministro da Economia ou o Ministro das Finanças dizer é preciso reindustrializar o país. Sim. Mas não é só estalar os dedos, não é? Quer dizer, uma indústria tem investimento, tem instalações, tem know-how, tem projetos. Se estão à espera de um caminho político, vamos onde? A mim parece-me que as medidas que foram anunciadas agora fazem sentido. A redução do IRC para quem fizer investimentos. Fazem sentido, não é? Fazem sentido, mas criam investimento? Criam empresas, criam indústrias novas? Eu espero que criem algum investimento, nomeadamente a nível, por exemplo, das pessoas. Digamos, este esquema que há agora de conquista de estagiários para as empresas, parece-me que está bem montado. Eu não sei se chega. Eu gostaria que houvesse mais mestres, mais doutores nas empresas. Eu penso que se queremos diferenciar-nos em termos internacionais, temos que ter empresas inovadoras. E para termos empresas inovadoras, as empresas têm que ter núcleos de inovação. Podem não ter que ter grandes departamentos de inovação. Isso depende do ramo. Na farmacêutica é necessário ter um grande departamento de investigação. Mas noutras áreas é apostar na diferenciação logística, pelo design, etc. Mas se não há um núcleo inovador, se não há um grupo de engenheiros, um grupo de doutores que estudam como é que os produtos e os serviços podem ser melhorados, podem ser competitivos à escala global, como é que se podem fazer coisas diferentes, melhores. Se não há um núcleo, como é que nós vamos conseguir isso? Como é que as empresas vão ter quem chegue junto às universidades, os institutos de investigação e tenham uma capacidade de diálogo fácil para conseguir novos projetos, para implementar melhorias nos seus produtos? Isso é uma coisa que a Europa tem feito tranquilamente ao longo das últimas décadas. Portugal deixou-se ficar para trás. Não quer dizer que seja impossível fazer. Agora, na minha opinião, é preciso focar as pessoas fortemente nisto, dar condições de trabalho e aos empresários apostarem. Mas para apostarem,
têm que ter algumas condições melhores, que têm que fazer parte desse plano para e temos que ter formas de gestão mais eficientes, João Miranda. Quando nós comparamos os níveis de produtividade em Portugal e na restante Europa, por exemplo, da zona euro, temos uma produtividade muito inferior e nas análises são apontados os métodos de gestão como, em parte, responsáveis por esse fator. Sim, eu acredito que sim. Eu acho que muitas vezes custa-me muito ouvir o discurso de que o trabalhador português não é produtivo. Eu acho que não é propriamente o trabalhador português que não é produtivo. Eu acho é que quem gera, no final de contas, um determinado projeto não teve capacidade suficiente para dar as condições de produtividade ou que permitam que seus processos sejam produtivos e que nos seus quadros, no final de contas, sejam capazes de estar num processo produtivo. Esta questão da gestão é uma questão geracional também? Estamos noutra fase agora? É natural que seja, mas veja, Portugal é um país também, em termos históricos e em termos daquilo que é democracia, também os anos já não são assim tantos e é algo que está em construção, não é? Por isso, nós passamos de um estádio em que as empresas eram eminentemente familiares e também com barreiras de proteccionismo. Entramos numa comunidade europeia onde houve muita facilidade e continuamos com os mesmos modelos muito familiares, porque esbanjava, no final de contas, dinheiro e podia-se continuar a gerir as empresas da mesma forma. Só que chegamos depois a um momento em que houve aqui a necessidade de começar a profissionalizar muito mais a gestão. Isto surgiu, inclusive, com uma área que eu não conheço nem um pouco, mas recordo-me da têxtil, que foi um boom, no final de contas, em termos daquilo que eram os subsídios e apoios comunitários para o desenvolvimento de uma indústria que toda a gente acreditava, e viu-se que se fez aquilo que é normal, ou seja, quase que se expurgou completamente aquilo que são as empresas que não apostaram em normativos de gestão corretos, e ficaram as melhores, ficaram aquelas que foram capazes de produzir de forma competitiva, mas apostar de forma diferenciada também noutros produtos, noutros processos, atingir outros mercados. Portanto, apostar na mão de obra barata já não é uma solução para Portugal? Eu acho que não é, nem nunca foi de forma sustentável. Sim, nesse setor, por exemplo, foi durante muito tempo. Mas não foi sustentável. Você não consegue perenizar, digamos, nem sequer um setor baseado na manobra barata. Por isso é que também, naquilo que hoje estamos a falar na têxtil, hoje temos dentro da têxtil grandes empresas fantásticas com patamares tecnológicos e de produtos e de inovação inigualáveis, ou seja, que se conseguem bater com italianos, que se conseguem estar a produzir para a alta costura a nível mundial. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que passamos de uma fase de massificação em que cada um tinha, inclusive, subcontratava uma série de confecções que eram pessoas que faziam em casa. Isto acontece hoje também em Marrocos. Eventualmente, Marrocos, daqui a 20 anos, estará a discutir o mesmo. Exatamente. Não é? Por isso, há aqui um processo de passagem, de evolução. E eu não queria deixar de dizer que também no agroalimentar houve uma aposta muito grande naquilo que é a ciência, naquilo que é a aposta no conhecimento, e acho que aí o Estado esteve muito bem. Acho que aí o Estado esteve muito bem. Que, na verdade, tem dado as condições para que as empresas articulem devidamente com os produtores de conhecimento, com as universidades, e hoje vejo com agrado que há uma Secretaria de Estado da Alimentação e da Ciência. Muito bem. António Mota, porque agora na área da construção eu gostava de ouvir a sua opinião também sobre esta qualidade da gestão e se esta crise não vem fazer um bocadinho a separação entre o trigo e o joio, porque foi uma área onde qualquer pessoa conseguiu entrar, sem formação específica. Está-se a ver, muitas das empresas
acabadas, por assim dizer, no setor, há uma quebra de número dos setores. Mas foi também por má gestão ou não? Vamos ver, eu acho que há má gestão, eu acho que o caminho que estava a ser seguido no país, que estava a melhorar. A nova geração que vem a seguir, a geração dos empresários, é uma geração com mais formação, é uma formação que está a profissionalizar a gestão, que tem mais critérios de produtividade e por isso eu acho que tudo isso estava a mudar. Quer dizer, hoje a gente que gera do dia a dia da minha empresa produz provavelmente, cria maior produtividade que no meu tempo e eu já tinha mais produtividade que no tempo do meu pai, é natural. Há uma coisa que este país dificilmente conseguiu ultrapassar, é o individualismo dos empresários. E isso cria muitas vezes que as empresas não ganham dimensão para se profissionalizarem. Esse movimento de crescimento das empresas nunca foi feito aqui. Nunca foi feito, nunca foi pressionando pelo governo e pelas entidades e pela banca para ser feito. E por isso a gente hoje vive num país de microempresas que é muito bom falar das microempresas que faturam muito, produzem em ritmo se calhar mais lento do que aquilo que deviam produzir, não exportam, é preciso apoiá-las na exportação através das... É preciso criar dimensão às empresas. Só pequenas e médias empresas não funcionam neste país. É preciso fazer boas empresas, sejam elas grandes, etc. Eu acho que a produtividade... no fim da crise também que percentagem dessas pequenas e médias empresas vão conseguir sobreviver? Pois, mas isso vai abrir outras... Só que a mim nunca me preocupou que as empresas acabassem. Se o mercado existir, outras vão nascer. Esta coisa, um dos problemas aqui neste país é que durante anos, em vários setores, inclusive no setor da construção, perpetuou-se as empresas que estavam à beira da falência. Era bem melhor que tivessem ido à falência e tivessem deixado de chegar a outras mais capacitadas em termos de gestão. Agora, o problema, como disse há um bocadinho, não é dos trabalhadores portugueses. Os trabalhadores portugueses, quando vão para lá para fora, produzem ao nível dos outros. Também não é dos gestores, de alguns gestores, que tenham formação, porque nós temos bons gestores em muitos sítios. A gente hoje começa a olhar e ver gestores desde a Renault à banca, etc., portugueses em todos os sítios. Agora, há um sistema que é preciso reviver aqui. É preciso que o mercado tenha maior capacidade de gerar empresas com alguma dimensão organizadas e não podemos estar a mudar, por exemplo, no caso do setor, mudar o planeamento de 3 em 3 anos. Ora, agora vamos todos para as estradas, ora, agora vamos todos para os portos, ora, agora vamos todos para o caminho de ferro e agora vamos parar, vamos todos embora daqui. António Mota, Luís Portela e João Miranda, eu agradeço que tenham aceitado este convite da SIC Notícias para olharmos para a indústria nacional, tentar perceber que problemas há e que caminhos existem para poderem ser trilhados. Por onde vamos no que diz respeito à indústria portuguesa? Foi disso que falámos esta noite na SIC Notícias. Até amanhã.